Aqui. Olá, pessoal. Quem vai assistir a gravação aí depois? Estamos na nossa aula magna, imunidade potente, imunidade blindada, graças à biologia molecular e à nutrição clínica. Estou aqui com vocês, Darley Marins, vulgo Alexandre Quellion, nas redes sociais, tá? Que é o meu avatar. Depois vocês vão entender por que eu faço isso. Com o passar do tempo, vocês vão compreender, tá? Então, e a Tami, Tamires Cardoso, CEO da ACN, diretora da ACN, e nutricionista clínica na prática de muitos anos de experiência. A gente não fala essas coisas, porque já chamaram ela de coisa que não deve, então não vou falar quanto tempo de Eu não experiência. ligo não, gente. Daqui a alguns meses eu faço 39. Eu não ligo de falar quantos anos eu tenho 38 anos, muito bem vividos, graças a Deus, e Sim. muitos outros, é isso. Maravilha, maravilha. Então, estamos aqui hoje com uma equipe boa, uma equipe firme, e para quebrar tudo. Tocar fogo no parquinho, como a Tami gosta de falar. O nosso tema de hoje, tá? Dessa aula magna aberta, você pode mandar o link aí também do grupo, tá? Para os seus colegas, seus amigos aí que vão gostar do que vão ver aqui hoje, tá? Que é uma aula extremamente importante, prática e, para não dizer na moda, né? Totalmente na moda, vamos dizer assim, tá? Deixa eu fechar isso aqui que está errado. Opa, compartilhei errado. Cadê? Vamos lá. Aqui. Isso, agora sim. Maravilha. Agora deu. Muito bem. Imunidade blindada. O que a Copa de 2026 pode desencadear silenciosamente no seu corpo? Antes que venham os haters, nós estamos aqui falando pode desencadear, tá? Pode. Então, nós estamos fazendo uma previsão que, para ser sincero, eu não gostaria que se realizasse, tá? Vou ser bem sincero, o que eu vou contar para vocês aqui hoje é uma previsão biológica, uma previsão da saúde humana, que realmente eu não quero que se realize, tá? Ser bem sincero para vocês. Tá? O que tem de importante aqui? Tá? Olha só, o que nós temos aqui? Olha só, um evento global, um risco invisível, milhões circulando, micro-organismos viajando. Será que você está preparado biologicamente e nutricionalmente? Nós, do Código da Clínica, estamos, tá? Já estamos na versão 3.0 e já estamos preparados. Vou explicar como que você pode se preparar para isso e por que você deve se preparar para isso nessa mega aula, nessa aula magna de hoje, porque realmente é uma aula magna, tá? Muito importante. Ok? Muito, muito importante. Veja só, o mundo em movimento. Copa do Mundo FIFA 2026. O que acontece aqui? Nós temos mais de 5 milhões de turistas esperados nas cidades dos Estados Unidos, do Canadá e do México. Já começa por aí. Para quem não sabe, para quem não me conhece, eu tenho 15 anos de experiência como professor de geografia, geopolítica e geoeconomia, além da biologia, tá? É por isso que o Darley traz algumas bombas. São 36 anos de sala de aula de biologia e são 15 anos de geografia, geopolítica e geoeconomia, preparando alunos para a faculdade, a Fundação Getúlio Vargas, para a Fundação João Pinheiro, para Direito na UFMG, prova aberta de Direito na UFMG, tá? Prova de título da OAB. Então, o que acontece? É um conhecimento que eu busquei por conta própria, porque eu queria saber como é que funcionava, tá? Eu sou autodidata em geopolítica e geoeconomia, apesar de ter participado de colégios, salas de aula e de processos aí oficiais, tá bom? Então, só de você pensar que são 3 países envolvidos na mesma Copa do Mundo, tá? Já aumenta o risco de contaminação. O fluxo humano sem precedentes nos últimos tempos, tá? Na Copa do Mundo isso já acontece. Agora, imagina uma Copa do Mundo que vai acontecer em 3 países diferentes. Eu quero que você pense a respeito. Não é fazer bioterrorismo, não, gente. Aliás, eu vou até falar dessa história do bioterrorismo no finalzinho. Fica até o final, que eu vou comentar com vocês sobre bioterrorismo. Tá? Bioterrorismo no finalzinho. Você que está aí no Instagram, vai no link da bio, que a gente está mostrando slides aqui, tá? Beleza? Clica no link da bio. Então, olha só, 5 milhões de turistas, 3 países, precedente histórico. Pandemias sempre seguiram rotas humanas, tá? Então, vai anotando no seu caderninho.
Na verdade, ao final eu vou falar do bioterrorismo para vocês entenderem que o que a gente está fazendo aqui agora é exatamente o contrário. Nós estamos querendo acalmar vocês, querendo prevenir vocês, tá? É muito importante vocês entenderem a inversão da história aqui, tá? Beleza? Bom, o que acontece? Os aeroportos são verdadeiras incubadoras. Aeroporto moderno é uma armadilha, é uma maravilha de logística, mas é uma armadilha biológica, um ambiente de risco biológico subestimado, ambientes fechados, ar recirculando, superfície de alto toque, né? Escadas rolantes, poltronas, tem um monte de coisa, né? Trânsito constante, criam condições ideais para a disseminação de patógenos. O risco não é visto, mas está presente em cada respiração. Ar-condicionado do avião, por exemplo. Vocês também estão muito bem lembrados aí, a memória está fresquinha do que aconteceu na pandemia, ou na fraudemia, ou no pandemônio, né, de 2019, 2020. O ar recirculando, superfícies contaminadas, o controle é insuficiente. Vocês lembram da história das máscaras, daquela coisa toda de luvas, de álcool em gel? Não funciona, tá? Vetores biológicos, né, microscópicos como vírus, bactérias, esporos de fungos, atravessam fronteiras sem qualquer barreira real. Não tem. Sinto muito, não tem, não funciona. Mas por que você acha que vai ter uma nova pandemia? Então, eu não acho, não. Eu tenho certeza. A pergunta não é se vai ter, a pergunta é quando. Como é que você pode ter certeza? Por questões geopolíticas e geoeconômicas, que você vai entender durante essa aula toda, tá? Beleza? É claro que a minha certeza só vai ser confirmada quando acontecer e vocês lembrarem, como aconteceu em 2018, que eu falava para os meus alunos do ensino médio, os meus alunos de residência para medicina, que ia rolar o que rolou. Todos eles lembram disso. Darley, você adivinhou o negócio da pandemia? Eu falei, não adivinhei nada, gente. Isso é processo. Já tinha acontecido o H5N1, já tinha acontecido a gripe suína, já tinha acontecido a AIDS. Começou com a AIDS, né? Certo? Então, são processos que se repetem. Aquilo que dá certo, aquilo que rende milhões, na verdade, bilhões ou até trilhões de dólares, vai ser replicado. Isso é economia. Foi assim que aconteceu, vai acontecer de novo, tá certo? Daqui a pouco vocês vão entender melhor, tá bom? Vamos com calma nessa hora. Muita hora nessa calma. A primeira coisa importante aqui é a síndrome de alfa-gal, que eu quero voltar com vocês aqui para entender o processo, né? A gente já falou dos aeroportos, então agora vamos para a síndrome de alfa-gal. Por que chama alfa-gal? Isso tem a ver com uma substância, anota no caderninho Nutris, chamada galactose. A galactose é exclusiva de mamíferos, exceto humanos. Estou falando da alfa-galactose, tá? Humanos não têm alfa-galactose. Os humanos têm galactose no leite materno, porque a galactose faz parte da lactose. Vamos anotar no caderninho, Nutris? O que é lactose? Lactose é um carboidrato. Um carboidrato com 2 moléculas de monossacarídeos. Por isso a gente pode chamar a lactose, anotando no caderninho, de quê? De disacarídeo. Beleza? Por quê? Porque tem 2 monossacarídeos. Quem são os 2 monossacarídeos presentes na lactose? São a glicose, que está presente em praticamente todos os carboidratos, tá? E a galactose. A galactose tem a ver com galáxia, tem a ver com galac, tem a ver com leite, né? Então, a galactose é um monossacarídeo presente no disacarídeo chamado lactose, junto com a glicose, que vai estar presente nos leites dos mamíferos. Aliás, falar leite de mamífero é uma redundância biológica, né? Leite é só de mamífero, tá, gente? Quem ainda acha que soja dá leite, está confundindo a soja, está achando que a soja tem peitinho, que dá para ordenhar a soja. Soja não dá leite não, tá, gente? Não existe leite de soja. Não existe. Não existe leite de aveia, biologicamente falando. O que existe é um extrato fluido de aveia, uma espécie de suco de soja, que é feito de maneira ultraprocessada, tá? Na natureza, a planta não dá leite, nem aquelas que você usa como a seringueira, por exemplo. Aquilo lá não chama leite, aquilo lá chama-se o quê? Látex, tá? Que é uma seiva elaborada. Mas tudo bem, vamos lá. Então, o que acontece? Ela é desencadeada pela picada do carrapato amblioma americano, para você lembrar dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós temos outro amblioma, tá? Eu vou falar um pouco sobre isso. No Brasil, ele é chamado de carrapato estrela.
Nos Estados Unidos, ele é chamado de carrapato estrela solitária. Tadinho, né? Tá sozinho lá. Então, o que acontece? Eles são um pouquinho diferentes, mas são do mesmo gênero, o que torna a coisa mais complexa. Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco. Eles inoculam a molécula de alfa-galactose, né, no sangue humano, sinalizando e sensibilizando o sistema imunológico humano, porque nós não temos essa alfa-galactose. Onde é que tem essa alfa-galactose, gente? Nos bois, nos carneiros, nos veados, anota no caderninho, nos ruminantes. Você vai encontrar a alfa-galactose, tá? Essa molécula que o carrapato, ao picar o boi, ao picar o carneiro, ao picar o veado, ao picar a capivara, tá? O que acontece? A capivara ainda não tem certeza não, tá? A capivara brasileira é um assunto para daqui a pouco, eu vou te contar o que pode acontecer, tá bom? Inoculam. A reação, gente, pode levar de 2 a 6 horas. Isso é muito complexo, porque é uma reação tardia e traiçoeira. E outra coisa, eu sou capaz de apostar que 99,9% dos médicos brasileiros não estão preparados para diagnosticar a síndrome de alfa-gal. Por quê? Porque não conhecem, não estudaram. Isso que eu estou dando para vocês aqui, inclusive, é novidade. Que é a nossa nutróloga de presente aqui, tá? Depois pode até comentar sobre isso. Isso não se estuda na faculdade. Nunca se falou de síndrome alfa-gal no curso de medicina. Eu, pelo menos, nos 9 períodos de medicina que eu fiz na UFMG, eu não ouvi falar de síndrome alfa-gal. Isso aí nós estamos estudando à parte, tá? Os sintomas são muito variados, tá? Podem chegar a aparecer. Muito obrigado, Tânia. Doutora Tânia, colocando aqui que tá, é verdade, né? A gente não estuda isso, tá? No máximo, a gente estuda na parasitologia médica, a gente estuda os carrapatos, tá? A gente estuda peste bubônica das pulgas, a gente estuda o quê? Várias outras doenças transmitidas pelos carrapatos, que não é o caso nosso aqui agora, porque senão vai ficar chato, vai virar aula de medicina, tá? Então, o que acontece? Pode chegar ao choque anafilático, anota no caderninho, portanto, é um negócio grave, tá? Dá vômito, dá dor abdominal, dá diarreia, dá manchas pelo corpo. Vão confundir com o quê, gente? Vão confundir com dengue hemorrágica. Já estou apostando, tá? Se Deus o livre acontecer, vão confundir com dengue hemorrágica. Até porque os sintomas são 2 a 6 horas depois. Aliás, isso já é uma dica, tá? É uma dica. Você sabe por que leva de 2 a 6 horas depois? Não é porque a alfa-galactose é atrasada, retardada, não, tá? É porque o carrapato, ele injeta a saliva dele devagarzinho na sua pele. Vamos lá, parasitologia. Injeta devagarzinho. Qual que é a função do carrapato injetar saliva? Na saliva tem anestésico, anota no caderninho, tem anticoagulante, o sangue coagular, senão vai entupir o biquinho dele, quando ele estiver sugando seu sangue. Tá? Tem anestésico para você não perceber que ele está te picando. Variando de pessoa para pessoa, por exemplo, eu, graças ao bom Deus, eu tenho alergia a carrapato. Por que graças ao bom Deus? Porque não leva 2 a 6 horas para eu perceber que tem um carrapato no meu corpo. Já morei na roça, tá? Até os 12 anos de idade, já andei a cavalo, de short, de bermuda e tal, já peguei carrapato na bunda, entendeu? Então, o que acontece? Eu empolo tudo quando o carrapato me pica. Então, se você é desse jeito, coloque as mãos para o céu. Por quê? Porque você vai sentir que o carrapato está em você e você vai retirar o carrapato antes de 2 horas de preferência, mas até em 6 horas, se você conseguir retirar o carrapato, já vale a dica para o caderninho. Foi andar no meio do mato, entendeu? Ou foi para a Copa dos Estados Unidos, chegou no hotel, meu amigo, pede a namorada para fazer o quê? Né? Como é que fala? Fazer uma autópsia, você ali, uma biópsia. Autópsia não, porque você está morto, né? Fazer o quê? Fazer uma varredura, né? Fazer uma varredura em cada dobrinha, principalmente se você tiver de chinelo, tiver de short, foi para o campo de futebol de short, de bermuda, tá? O carrapato, presta atenção também, parasitologia, ele gosta de locais quentes. É por isso que ele se torna mais perigoso. Então, ele tem a tendência de subir para onde? Se ele subir pelas pernas, tá? O primeiro lugar que ele vai parar vai ser na virilha. Aí você vai confundir com a verruga. Eu já tive casos, né? Trabalhando no plantão do Hospital das Clínicas da UFMG, de pessoas que achavam que estavam com a verruga que estava crescendo. O que era a verruga que estava crescendo? Carrapato, porque não tinha alergia no carrapato. E outra coisa, até o jeito de você tirar o carrapato interessa, viu? Importante, vai com a pinça ali, tá? Para pegar a biquinho dele. Mesmo assim, ainda vai ficar entalado ali um pouquinho. Porque se você puxar ele pela bunda, e detalhe, gente,
O carrapato que você vê em cachorro, cavalo, que é carrapato grandão, é o mesmo que está aí na figura, que é o pequenininho, tá? Ele só cresceu porque ele sugou sangue. É só isso. Você não vai ver o carrapato daquele tamanho que você está pensando, não, tá? Você vai ver um negócio pequenininho, tá? Com menos de 2 milímetros. Isso aí já tá... Olha o tamanho do pelo do cara. Você está vendo a figura? Compara com o tamanho do pelo do cara e o tamanho das perninhas dele. Isso é muito pequeno, tá? Então, o que acontece? A maior parte das pessoas não percebe porque não tem alergia ao carrapato, tá? Então não vai conseguir arrancar. Ou, às vezes, arranca de maneira errada, arranca a bunda e a cabeça fica. Se a cabeça ficar, vai continuar injetando saliva durante 6 horas. Tá entendendo qual é o problema? O tamanho da treta? Tô te dando as dicas, hein? Isso vai para carrapato brasileiro também, tá? E outra coisa, gente, vai caminhar na praça pública, no centro-oeste brasileiro ou no sudeste brasileiro, não vai ficar passando a mão em capivara, não. Deixa de ser, como é que fala? Ecologista de boteco. Deixa de ser salvador dos bichinhos. É fofo. Primeiro, você vai tomar mordida de capivara que arranca sua mão, tá? Primeira coisa. Capivara não é bicho fofo. Tudo bem, teve o caso famoso lá, que virou mídia e tal, que o cara teve uma capivara desde pequenininho e criou ela domesticada. É diferente. Você tá entendendo? Para as pessoas que são amantes dos animais, tá? É diferente. E outra coisa, capivara é lotado de carrapato. É o principal hospedeiro que nós temos no Brasil para carrapato e capivara. Inclusive, se tiver uma praça pública, um parque que tem muita capivara na sua cidade, que é um problema ecológico, tá? Porque não pode matar capivara, nem para comer, e a capivara virou praga no ambiente urbano, infelizmente. Então, é melhor você não caminhar no meio desse mato que tem capivara, tá certo? Dica. E se for caminhar, vá de calça comprida, vá de meia, calça até cobrir o tênis, tá? Calças claras repelem carrapatos. Tô lascada. Como é que é? Tô lascada. É mesmo, você corre. Eu sou corredora de trail. Né? Gente, o que mais tem é capivara ali, ó, na beirada do rio que a gente... Então, ó, nós vamos até estudar no CDC 3.0 um provável repelente para carrapato, tá? Porque repelente para pernilongo a gente já conhece, natural, tá? Mas para carrapato, gente, carrapato não é inseto. Carrapato é aracnídeo. É primo das aranhas. Então, repelente de inseto não costuma funcionar para carrapato, ainda tem esse detalhe, tá? Muito importante. Pode até funcionar, dependendo aí. Então, carrapato é um problema. É por isso que eu lancei esse tema. A Tami não sabia da gravidade. Acho que agora que ela está percebendo a gravidade do problema. Não, eu sei. Tanto que teve um dia que o pessoal estava correndo numa outra trilha que a gente faz treinos aqui. E eu fiquei sabendo que o povo ficou lotado de carrapato. Eu nunca mais voltei a correr nos lugares. Então, e outra coisa, tem a febre maculosa no Brasil, tá? A febre maculosa vai se confundir com a tal da síndrome de Alpha-Gal. Se o cara pensar em carrapato, o médico brasileiro, ele vai pensar em febre maculosa, que já tem o quê? Que já tem dificuldade de diagnóstico. Beleza? Tem esse problema, tá? Então, o que acontece? É subdiagnosticada, como eu falei com vocês aqui, frequentemente confundida. Eu estou falando da síndrome de Alpha-Gal. Também vai ser confundida com alergia alimentar, vai dar o quê? Vai dar soro, porque está vomitando e tal, aquela coisa toda, tá? Então, o que acontece? Síndrome de intestino irritável, tem um monte de coisinha aí que pode complicar o diagnóstico e que pode trazer problemas. É melhor você não entrar em contato com essa coisa, tá? É a dica que eu tenho para dar para vocês, bom? E ainda nós temos a famosa doença de Lyme, que é outra coisa que o carrapato estrela solitária transmite, tá? Já teve casos no Brasil, portanto, a gente sabe que acontece a transmissão, tá? É uma infecção, tá? Bacteriana, pela Borrelia, uma bactéria chamada Borrelia, difícil de tratar com antibiótico, muito difícil, tá? E o que acontece? Muito comum no hemisfério norte, né? O sinal clássico é essa bolinha que você está vendo aí, ó, que é o Erythrema migrans, uma mancha circular na pele. Fotografou, tira foto com o seu celular dessa imagem. Ela é figura de livro, tá? Figura de livro, tudo bem? O que acontece? Aparece em apenas 70% a 80% dos casos, mas já é muita coisa, né? Deixando o restante, né, sem pista diagnóstica, ou seja, de 20% a 30%, não vai aparecer o Erythrema migrans, que está essa figurinha que você está vendo aí. Nós não vamos entrar em detalhe, porque não é a intenção da aula, tá, gente? Na fase aguda vai dar fadiga, vai dar febre, dores musculares, e essas manchas características em forma de olho de touro. Pessoal, veja bem, a síndrome de Alpha-Gal é provocada pela injeção da saliva do
carrapato que contém a alfa-galactose. A doença de Lyme, tá? É provocada por uma bactéria. Essa bactéria pode ser pega, presta atenção no que eu vou te falar agora. O cara pegou essa bactéria lá no campo de futebol, lá de Los Angeles, por exemplo. Tá? Porque o carrapato picou ele. Ele não deu sintomas lá, porque também pode ser sintomas tardios, tá? Beleza? Porque tem uma fase crônica, né? E pode uma fase aguda, uma fase crônica. A fase aguda são só as manchas vermelhas. A fase crônica pode demorar. E aí o que acontece? Problemas neurológicos, artrite severa, tá? Distúrbios cardíacos, tá? Névoa mental. Eita, nós. Será que vai dar diagnóstico? Não vai. Subdiagnóstico de novo. Ela mimetiza fibromialgia, mimetiza esclerose múltipla, a depressão, até depressão é confundida com a doença de Lyme. E o cara pega o avião, vem para o Brasil, aí ele vai caminhar no meio das capivaras. Caminhou no meio das capivaras, o que acontece? O carrapato, nosso Amblyomma cangenensis, que não é o estrela solitária, é o carrapato estrela comum, o que vai acontecer com ele? Ele vai pegar a borrélia e vai começar a espalhar no Brasil. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, esse é o segundo risco dessa Copa de 2026. Ah, Dali, você está fazendo terrorismo? Não estou, não, eu estou te prevenindo. Terrorismo é o que vai acontecer depois, tá? Eu vou te contar. Depois que, se essa coisa aqui, Deus o livre e guarde, não aconteça, tá? E se acontecer, você vai estar prevenido hoje, vou te ensinar. Até para a borrélia, tá? Você vai fazer. Até para o quê? Para síndrome de Lyme, beleza? Então, ó, o que carrapato transmite? Borrélia, síndrome de Lyme, o que mais? Alfa-gal, síndrome da alfa-gal, tá? Cujo sintoma nos interessa, daqui a pouco você vai ver qual que é o problema grave da síndrome de alfa-gal, tá? Não é só aquilo ali, vômito, tal, diarreia, é um negócio grave que vai acontecer, tá? E também a febre maculosa, que eu falei para vocês aqui, que também é transmitida pelo carrapato brasileiro, tá bom? Então, preste bastante atenção nisso daí, ok? Bom, cadê? Onde é que estamos? Opa, foi para o final. Não, aqui. Aqui. Beleza. Muito bem. Olha só, continuando a nossa ideia. O vetor é silencioso, o carrapato, ele tem, só para você ter uma ideia, é um bicho tão bem adaptado que ele tem veludo nas patinhas para você não sentir que ele está subindo na sua perna. Não causar coceira, tá? Você tem animais hospedeiros, como o veado, roedores, como a capivara, algumas aves migratórias. O turista que teve contato com ele vai trazer na mala, vai trazer o quê? Na roupa, vai trazer no tênis, né? Pode vir, né? Uma coisa curiosa, eu estava fazendo uma pesquisa se esse carrapato resiste à pressão do bagageiro dos aviões. Tá? E, curiosamente, existem estudos mostrando que até isso ele pode resistir. Tá? O carrapato é um negócio safado, extremamente adaptado, é uma máquina o carrapato, tá? Ainda tem outra coisa que eu vou te contar no finalzinho que vai te interessar mais ainda. Se vier um carrapatinho, vou contar agora já de uma vez, né? Se vier um carrapatinho, né? Vamos lá comigo, né? Deixa eu parar aqui só para você entender. Vamos lá, vamos conversar olho no olho. Daí, se vier um só, o que acontece? O carrapato estrela solitária. Anota no caderninho para você pesquisar na IA depois. Carrapatos se reproduzem por partenogênese. Isso é biologia aplicada. Partenogênese. Já vou adiantar para você não ter que ficar pesquisando muito. O que é partenogênese? A fêmea dá à luz a filhotinhos sem a necessidade do macho. Oi? Sim, isso é um fenômeno biológico. Que acontece, inclusive, com os escorpiões, que também são aracnídeos. Os escorpiões, o escorpião amarelo é uma praga que está acontecendo no Brasil, mais uma vez, tá? Por quê? Porque as fêmeas... Aliás, todo escorpião amarelo, anota no seu caderninho, curiosidade biológica, todo escorpião amarelo é fêmea. Não existe escorpião amarelo macho. Tá? O Titius cerulatus, que é o escorpião amarelo, titio de cachorro, tá? Titius cerulatus. Escorpião amarelo não tem macho, só fêmea. Ah, como é que tem filhotinho? Elas liberam óvulos e os óvulos se desenvolvem sem fecundação. Não precisa do espermatozoide. Entendeu a praga que é o tal do escorpião amarelo? E esse mesmo fenômeno da partenogênese acontece com o carrapato. Então, basta vir um. Basta vir um carrapatinho. Umzinho, escondido no tênis. E se ele estiver contaminado com alfa-gal, ele vai dar um monte de filhotinho e vai começar... Deus nos proteja. Não estou te falando que essa aula é séria. Você não acreditou nessa aula, né? Certo?
Essa aula é séria. Não, mas não vai acontecer, não. Deus vai nos proteger. Então tá bom, vamos contar com isso. Né? Deixa quieto. Né? Tudo bem? Daqui a pouco a gente abre um espaço para você tirar dúvida. Tá? Vai anotando as dúvidazinhas do lado, manda dúvida também no chat aí, ó, que a Tami está pilotando o chat aqui. E aí fica mais fácil depois para a gente trabalhar as dúvidas, tá, pessoal? Então, o turista, o retorno para o Brasil, há um sério risco desse carrapato, não só o carrapato, mas a bactéria vir no sangue também, tá? Agora, Darley, e se o cara pegar a síndrome de Alpha-Gal lá e não pegar a doença de Lyme? A síndrome de Alpha-Gal vai ser transmitida no Brasil de uma pessoa para outra? Anota no caderninho, não. A síndrome de Alpha-Gal não é transmitida de pessoa para pessoa, tem que ter o carrapato, tá? E, no caso, tem que ter o carrapato estrela solitária, porque as pesquisas das nossas agências, como, por exemplo, a Embrapa, como, por exemplo, a Fundação Oswaldo Cruz, já estão se mexendo, tá? Tem universidade pesquisando isso já, para saber se o nosso carrapato estrela, que não é o estrela solitária, tá? Que é o Amblyomma cangenensis brasileiro, se ele também transmite a síndrome de Alpha-Gal. Temos conclusões? Não. Não temos conclusões. Ou seja, nós não sabemos se a síndrome de Alpha-Gal vai ser transmitida pelo carrapato brasileiro de uma pessoa que veio contaminada dos Estados Unidos para outras pessoas. Isso é uma notícia boa, tá? Esperamos que não. Esperamos que não. Por enquanto, é só o estrela. São 450 mil pessoas já contaminadas nos Estados Unidos, tá? Por enquanto, é só o estrela contaminada lá, o estrela solitária. Né? Beleza? Então a preocupação está aí, ok? Por que 2026 preocupa? É a tempestade perfeita, gente. Vocês já ouviram falar de tempestade perfeita? Olha lá, 4 fatores convergindo simultaneamente. Eu vou colocar o 5º fator no final, tá? No final eu vou te falar qual que é o 5º fator. Primeiro, turismo em escala extrema, mais de 5 milhões de visitantes, mais de 200 países e cidades vão se comunicar, tá? Com ecossistemas diferenciados. Imunidade fragilizada. Por que nós estamos com a imunidade fragilizada, gente? 2 motivos. Primeiro, a síndrome Covid longa, pós-Covid, pós-vacinação, pós-spike, tá? Tá todo mundo fragilizado. Então, a tendência é você ter mais problema ainda imunológico com essas pessoas que vão para a Copa, tá? Você pode colocar outra tempestade perfeita aí. As pessoas que vão para a Copa normalmente são pessoas que são adeptas de bebidas alcoólicas e comidas ultraprocessados. Não estou sendo preconceituoso, estou traçando um perfil. Se você quiser pesquisar e confirmar o que eu estou falando, tá? Eu estou te falando que quem é... Eu não sou adepto de Copa do Mundo, eu não sou adepto de futebol, tá? Beleza? E eu posso te falar que no meu conhecimento de IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as pessoas que frequentam o estádio de futebol, elas gostam de ser acompanhadas com guloseimas, inclusive bebidas, ou energéticos, ou cerveja, ou outras bebidas, que eu não sei como é que vai ser nos Estados Unidos. Teve uma Copa nos Estados Unidos que as bebidas alcoólicas foram proibidas. Mas não precisa ser bebida alcoólica. Geralmente, em jogos grandes, é proibido dentro do estádio. Sim, dentro do estádio. Mas lá fora, né? E outra coisa, né? Mas, tem assim, fora do Brasil, de todo jeito, já é proibido beber na rua, assim, né? Em muitos países, na verdade, nos Estados Unidos também. Mas, ainda assim, né, as pessoas entram nos bares, nos lugares e tomam. E tem os refrigerantes, e tem os refrigerantes da vida também, né? Os ultraprocessados. Aí, isso que eu ia falar, eles trocam isso por refrigerante. Ou energético, né? Que acho Então, que o energético é gente boa. Copa Libertadores, Copa do Mundo, é proibido, né, em alguns países é proibido vender bebida alcoólica dentro. Eu não vi as regras da Copa ainda para ver se vai ter. Sim. Então, ambiente urbano ultra denso, né? Los Angeles, Nova York, tá? Entre outras cidades, ok? Mistura de ecossistemas, patógenos de diferentes regiões do mundo. Aí, gente, aí eu não estou falando só da síndrome de Alpha-Gal, aí eu não estou falando só da questão, como é que fala? Da doença de Lyme. De ter que vir um carrapato, né? Eu estou falando também de outras doenças viróticas, que é a tempestade perfeita. Se a indústria farmacêutica quisesse, a Big Pharma, quiser repetir o lucro que ela teve com a pandemia de 2020, essa é a tempestade perfeita. E talvez o Darley seja o primeiro que está falando com tanta seriedade, com tanta sinceridade com você sobre esse processo, porque está todo mundo, pouca gente relacionando Copa do Mundo com o quê? Com essa tempestade perfeita. Tá? Pouca gente. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui uma tempestade perfeita que nós vamos ter que destrinchar um pouquinho mais, né? Beleza?
Erro da medicina convencional. Estou falando da medicina convencional, tá? Convencional, hospitais, SUS, etc, 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 tá? O que acontece? O modelo biomédico tradicional foi construído para tratar doenças já instaladas. Não é isso? Não para fortalecer o organismo antes de uma ameaça. Tá certo? Então, é aí que está o problema. Ok? As pessoas... tem vacina? Daqui a pouco eu te falo. Para alfa-gal não tem vacina não, tá? Alfa-gal não tem vacina e provavelmente não vai ter vacina. Entendeu? Eu posso até te explicar biologicamente por que não vai ter vacina para alfa-gal. Tá? Pode até ter tratamento, que não tem também, ainda. Né? Biologicamente falando, é quase impossível criar um tratamento para síndrome de alfa-gal. Pegou, acabou. Pegou alfa-gal, acabou. Por enquanto, com as condições médicas que nós temos aqui, tá? Pacientes com a doença de Lyme crônica relatam visitar, em média, 7 médicos diferentes antes de receberem o diagnóstico correto. E os com alfa-gal, o número é ainda maior. Você entendeu? Com síndrome de Lyme, o cara vai, em média, a 7 médicos diferentes. Eu estou falando dos Estados Unidos, tá? Eu não estou falando de Brasil. Onde a medicina é teoricamente mais avançada. Teoricamente, tá? Teoricamente. A ausência de protocolos preventivos robustos e o desconhecimento sobre os vetores, tá, emergentes cria um vácuo que a medicina integrativa, o biohacking e a nutrição clínica do CDC 3.0 faz total diferença. Você vai ver agora por que faz total diferença. É muito importante o que a gente está falando aqui agora. Tá? Beleza? Foco nos sintomas, não é foco na prevenção. Sem preparo preventivo, não tem. Infelizmente, Tadinha, eu não gostaria que fosse assim, e eu tenho certeza que todo profissional da saúde, seja ele de qual linha for, também não gostaria que fosse assim, mas é assim, tá? Então vamos preparar o nosso corpo? Olha só, prepare o seu corpo antes do problema. O que a gente tem que fazer? A base nutricional, para poder fazer a imunidade blindada, tá? Não é um conceito teórico, tá, gente? É uma questão de estratégia, ok? O que é base nutricional? Vamos pensar? Tira ultraprocessado se você não está acompanhando o código da clínica. Então, eu estou dando a dica aqui agora, fazendo um resumão. Tira ultraprocessado, aumenta a ingestão de proteína, de preferência proteína animal, aumenta a ingestão de gordura animal, tira óleo processado, óleo de semente, tira da sua vida, tira. Substitui por quê? Por banha de porco, por sebo bovino. Vai ter gordura saturada. Então, isso aí é conversa para outro encontro. Tá? Saúde intestinal, você tem que cuidar do seu intestino. Isso é conversa que já foi feita, no caso, né? Está tudo no dentro CDC. Lá do código da clínica, no 1.0. Já fizemos. A Tami está falando aqui que no 1.0 e no 2.0, estou conversando com o pessoal do Instagram, tá, Tami? Nós já fizemos, tá, essa questão da base nutricional, né, Tami? É isso? Exatamente. Maravilha. Então, já tem lá tudo falando sobre gordura, tipos de gordura, o perfil de gordura de cada um, o porquê não ter medo das gorduras saturadas, o que vai, de fato, formar placas de ateroma. Exatamente. A questão do sono regenerador, nós tivemos até um módulo no CDC 2.0 sobre a importância disso, tá? Como fazer isso, né? A questão dos micronutrientes, vitaminas e minerais, a lista de como fazer isso, porque não está presente, mesmo numa dieta que o pessoal chama de cetogênica, animal-based ou carnívora, sinto muito, tá? Nós aqui do CDC somos os únicos aqui da rede que está falando para você que não basta só comer carne. Não basta. Por quê? Porque o boi está pastando num pasto, o que é mesmo, Tami? Desnutrido. O pasto está desnutrido. Mesmo se for de pasto, sim, você não estuda biogeografia, então você não sabe que depois da Revolução Verde, de 1960, o solo brasileiro foi tão desgastado, mas tão desgastado, que até os solos mais férteis têm que ser adubados. E se você não conhece adubo, adubo é formado por nitrato, fosfato e potássio, só, chama NPK, às vezes 4,14,8, 2,16,22, viu, doutores, nutricionistas e nutrólogos? O adubo que se coloca para a pastagem, para o quê? Para as plantas em geral, mesmo se você for vegano, tá? O que acontece? É um adubo que só tem nitrato, fosfato e potássio. Tem magnésio? Não. Tem selênio? Não. Tem selênio no solo? Não. Tem zinco no solo? Acabou. Gente, são mais de 60 anos de exploração da agropecuária brasileira. Mas por que o pasto cresce, então, e a abóbora fica grande? Porque nitrato, fosfato e potássio, com uma semente alterada geneticamente, dá uma planta
Como é que chama? Por fora e por dentro, pão bolorento. Como é que é o negócio mesmo? A frase, esqueci. Por fora, bela viola, por dentro, pão Isso. bolorento. Gente, eu já comprei cenoura grande, grandona, que a hora que eu fui picar a cenoura, ela estava líquida por dentro. Tá? Ela cresce, mas por fora, pão bolorento. Tomate, você já comprou tomate grandão. A hora que você corta, ele escorre. Quem nunca, né? Quem nunca? Agora, você acha que o pasto é diferente? Ah, mas o boi brasileiro é criado à ração. Curiosamente, ainda bem que não é todo, tá? A nossa criação bovina é extensiva, é criada no pasto, principalmente na região centro-oeste, na região do Triângulo Mineiro, na região do Oeste Paulista, na região dos Pampas, tá? É gado criado a pasto. Mas a pergunta que vem é: o pasto está nutrido o suficiente? Não. Tanto que cada vez mais você vai em fazendas de criação de gado bovino, você tem um negócio chamado silagem. Vocês vão falar de silagem, né? Ok? Que você vai fazer o quê? Faz um buraco no chão e coloca ali milho, coloca cana, coloca capim, deixa fermentando ali para poder dar uma espécie de turbo no pasto para o gado. É uma ração mais natural, o silo, silagem, tá? Então você vai em toda fazenda de grande produção agrícola, ou você complementa no coxo com ração, e milho, ou você complementa com o quê? Com silagem. Então, estou te contando que nem a carne de boi, como o pessoal da dieta da selva aí, o pessoal da dieta carnívora 100%, dieta Lion Diet, tá? Sinto muito, gente, não basta comer só carne. Ela não está 100% garantida, tá? Com relação aos minerais e aos nutrientes. Quem está te falando é um biólogo, beleza? Eu entendo de como é que o boi pasta ali e como é que o boi come e o que tem no pasto. E não acredite em mim, né? Eu falo sempre com a Tami. Não acredite na gente. Joga na sua IA. Revolução Verde, ou Revolução Biotecnológica da década de 60, o que ela provocou com os solos brasileiros? Ela provocou nos solos brasileiros e nas pastagens brasileiras. E se o pasto está desnutrido, o que vai acontecer com o gado, gente? Está desnutrido. Mas ele está grandão. Então, é tratamento especial, é seleção de embrião. Você seleciona os embriões que ficam mais parrudinhos, que dá mais carne, que crescem com mais carne. De novo, não, eu não estou falando que é ruim, não, tá? Eu estou dizendo que não é 100%. É lógico que a carne tem uma densidade nutricional muito maior do que alimentos vegetais. Mas não é o suficiente. Sinto muito. Para mim, não é. Tá? O pessoal que me conhece sabe que eu tomo mais de 120 cápsulas por dia de suplementos, apesar da minha dieta carnívora. Ok? É claro que você vai aprender isso no CDC. Tá bom? Beleza? E é importante isso daí. Então, sono regenerador, micronutrientes, controle do estresse. Como é que está seu estresse, hein? Fazer essa pergunta aqui é triste, que o povo começa a chorar. Não é? O quê? Eu já tive aluna, né, que falava assim: não, eu não estou estressado, não. Eu falava assim: tá, não? Você é de qual planeta? Você é de Marte? Você é de Vênus? Gente, aceita que dói menos. Eu, você, a Tami, everybody que mora nesse planeta Terra está com estresse contínuo. Anotou no caderninho? Estresse contínuo, em graus diferentes. Inclusive, a gente tem manejo de estresse, né, Tami? Nutricional. Manejo de estresse nutricional a partir de alimentos, a partir da nutrição, tá? Então, isso é muito importante. Então, tem a questão do estresse, que eu acabei de mostrar para vocês aqui, né? E vamos continuar. Darley, mas que aula é essa? Então, a gente chama de aula magna por isso. Você está meio assustado, né? Eu sei. Vai com calma que você vai aprender. Vamos lá? Estratégias práticas. Vamos agora. A gente jogou merda no ventilador, agora a gente dá a pazinha para você limpar. Vamos limpar? Pazinha para limpar. O que você vai fazer? Tira print, pessoal. Nutrição anti-inflamatória. Eliminar ultraprocessados, eliminar açúcar não só refinado, eliminar todos os doces, todos, sem exceção. Isso se você quiser ficar bem, tá? Agora, de vez em quando, uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada mês, posso comer um docinho? Se você estiver bem, tudo bem. Agora, poder comer todo dia é complicado, né? Bolo todo dia. Óleos vegetais industrializados, tira, priorize a cúrcuma, gengibre, o que mais? Né? As frutas vermelhas, chamadas também de berries, cranberry, blueberry, strawberry, morangos, né, de preferência orgânicos. Né? Mas pode comer frutinha? Pode. Não pode ser sempre, tá? Pense nisso. Estou te dando a dica. Folhas escuras, nós não gostamos. Mas se você quiser, fique à vontade.
Para você entender por que eu não como folhas escuras, nem o que? Couve, nem rúcula, você tem que fazer o CTC. Aí você vai entender por que eu não compro mais folha, nem alface, nem couve, nem o quê? Nada disso daí, ok? Mas tudo bem. Por que tá aí, Darley? Só para te lembrar. Peixes gordurosos, de preferência de cativeiro. Peixes gordurosos de cativeiro. Por quê? Porque o peixe lá do mar, ele está lotado de mercúrio, está lotado de chumbo. Azeite extra virgem, peixe do rio também está lotado de contaminantes. Ou você acha que nós não temos poluentes nos rios e nos oceanos? Você está iludido? Você ficou muito preocupado nos últimos anos em salvar o urso polar, né? Esqueceu de salvar você mesmo. Assim, vamos lá. Reduz a carga inflamatória sistêmica que enfraquece a resposta imune. Saúde intestinal. 70% do seu sistema imune reside no intestino. Anotou no caderninho? Probióticos. Pode ser kefir, pode ser quiche, pode ser iogurte natural, até mesmo de leite, tá? Iogurte natural. Prebióticos como alho, cebola, aveia, tá? Mas em pequena quantidade, tá? Aveia também tem que tomar cuidado. Também é outra coisa que eu vou colocar aqui, ó. Aveia só se você plantar na sua fazenda e você colher a aveia, pode ser? Anota no caderninho para você pesquisar. A aveia é secada, os grãos de aveia são secos com glifosato. Então, o problema da aveia não são só os antinutrientes. É porque é um dos vegetais que mais tem glifosato. Você pesquisa o que é glifosato, tá? Evite antibióticos desnecessários, tá? O microbioma diverso é a sua primeira linha de defesa. Beleza. Micronutrientes essenciais. Olha a listinha, tirou print? Zinco, vitamina D3, com K2, vitamina C, selênio, magnésio, vai ter que saber as doses. Para isso, tem que procurar um nutrólogo ou então um nutricionista, de preferência, que estão presentes nessa aula aqui. Tá? Por quê? Porque, né? Nutricionista margarino, sinto muito. Nutricionista pão com Nutella, sinto muito, gente. Eu tenho que falar, porque tá na rede, tá? Sinto muito, ele não vai saber cuidar de você. Sinto muito, tá? Eu tenho que falar. Deficiências subclínicas são, né, comuns, muito comuns. O que é subclínico? Você não percebe. Nem sai no exame. Para entender o que é deficiência subclínica, eu vou te contar aqui, ó. Tá? Vamos lá, vamos parar o compartilhamento aqui para a gente olhar olho no olho de novo. Tem gente, inclusive as minhas nutricionistas aqui do grupo, aprenderam no CDC que não se pede exame de sangue de magnésio. Por que não se pede exame de sangue de magnésio? Porque não adianta. 95% do magnésio não está no sangue, está no ambiente intracelular. Então, quando você vê o valor de referência de magnésio sérico, em 90% dos casos, vai dar que ele está normal. E não está. Como é que eu sei que não está? Você suplementa magnésio para a pessoa e ela te conta 3 dias depois que nunca dormiu como dormiu agora, nunca se sentiu tão bem. Por quê? Porque a carência de magnésio dá insônia, que você não consegue produzir melatonina. Tá entendendo? O que é subclínico? Não aparece nos exames e a pessoa não sabe te contar. Onde é que tem magnésio? Na carne, mas a carne vermelha tem magnésio atualmente? Não, porque o capim não está tendo magnésio, porque não tem magnésio no adubo. Fechou agora? Amarrou, gente? O que tem no adubo? Nitrato, fosfato e potássio. Tem magnésio no adubo? Não. Pode ir na loja de produto agropecuário. Não tem adubo com magnésio. O que aconteceu com o magnésio do solo? Acabou. Beleza? Foi parar no mar, curiosamente. Foi parar no mar, que é de lá que a gente tira o magnésio para poder fazer suplemento, tá? A chuva lixiviou, levou para o mar, tá? E aí, como carne, tem magnésio na carne? Não tem. Tem que suplementar magnésio? Tem. 90% das pessoas. Agora, posso tomar sem acompanhamento? De jeito nenhum. Magnésio em excesso provoca o quê? Arritmia, provoca cálculos renais, provoca um monte de problemas se você tomar o magnésio errado, queridinho. Então, tem que procurar um profissional. Sim, para tomar o magnésio de forma correta. Agora, não está tomando magnésio? Procura um nutricionista. É a primeira dica que eu vou te dar aqui, porque não vai funcionar. Diga, Tana. E isso é delicado, que acaba que eu falo que os inocentes pagam. Tem aquela frase famosa, né? O problema não é o barulho dos maus. O barulho dos maus, é o silêncio e dos sim bons. O silêncio dos bons, é. Martin Luther King. Martin Luther King. Então, assim, é delicado, porque, assim, até ontem mesmo, uma paciente que veio falar comigo, eu acho que até eu mandei uma fala do que ela me disse no grupo hoje lá, que ela, conversando comigo por mensagem, comentou com o médico dos nódulos na tireoide, e o médico falou que nódulo não se...
Ah, não se trata nódulo na tireoide. Acompanhe, gente, acompanhe. Como que é o ciclo do nódulo na tireoide? Tem o nódulo, CIRRADS 1, 2, depende ali de como já está, foi identificado no exame. Próximo passo, punção. Sim. Passo, mutilação. Tireoidectomia. Vai lá e vai tirar a tireoide da pessoa. E aí, não é só a tireoide. Vai usar o hormônio T3, T4 o resto da vida, amém, e nós vamos resolver. Mas tem a paratireoide que fica junto, que E vai sai junto? junto com a retirada, e vai interferir em todo o metabolismo da Do cálcio. pessoa, metabolismo ósseo, do cálcio, e vai trazer um monte de problemas. Coagulação sanguínea, impulso nervoso, tudo depende do cálcio. Contração muscular, tudo depende do cálcio. Tudo. E aí a pessoa fica com cãibra o resto da vida, porque às vezes cãibra é um dos sintomas de hipotireoidismo subclínico ou clínico, já que o médico às vezes Mutilou a tireoide. não quis dar, ou não quis dar um diagnóstico, ou acha que não tem alteração para poder tratar. Então, assim, é por mal que os médicos fazem isso? Eu espero, de fundo do meu coração, que não. Né? Porque eles aprenderam isso e às vezes não se atualizam e ficam presos naquilo que eles aprenderam e não se abrem. E é muito difícil, gente, mudar de opinião. É muito difícil você assumir que você estava errado. E aí vem muitas questões de ego, nós falamos sobre isso na aula de quarta passada, quando a gente trouxe essa visão da carnívora, comparando, né, com a dieta vegana, e é desafiador para você pensar, putz, mas eu fiz a vida inteira uma coisa, como que agora eu vou assumir que eu estava errado? Gente, eu acho que é uma questão de humanidade, todo mundo que escolhe trabalhar com saúde, não tem que fazer pelo seu ego, tem que fazer pelo outro. Muitas vezes eu já falei que eu estava errada sobre estratégias, porque eu vi que eu estava de fato e que eu precisava mudar. E o que aconteceu com essa paciente? Ela comentou com o médico falou assim: não se trata nódulo, não tem tratamento. Você vai só acompanhar. A minha esposa tem, e ela só está acompanhando. E aí ela me mandou um áudio, gente, foi muito engraçado. E ela falou assim, falou com ele: manda sua esposa ir lá tratar com a Tami, porque ela vai começar a tratar o Gilmar, que é consulta com ela. Aí ele falou, aí diz ela que ele ficou bravo. Aí ela falou, não, porque eu tô tomando suplemento, tô tomando magnésio, eu melhorei isso, melhorei aquilo. Aí ele virou e falou assim, isso é efeito placebo. Não funciona. A gente teve uma vez que eu atendi um cardiologista e eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu não tinha nem a metade do conhecimento que eu tenho, e eu sei que ainda não tenho nem a metade do todo conhecimento que eu posso ter. Não tem nem a metade. Eu ensino isso, a gente ensina isso. A Amanda está perguntando qual o tratamento Nutricional. qual o tratamento nutricional para nódulos na tireoide. A gente ensina isso, tem aula, eu já ensinei sobre isso no CDC, e eu faço isso com os pacientes, né? Eu vejo na prática clínica acontecendo. Não é balela de teoria, é de prática, tá? E aí, eu não tinha nem o texto, eu já discuti com o cardiologista. O cardiologista veio consultar comigo, ele virou e falou assim, ômega 3 não funciona. Aí eu falei assim, como assim não funciona? Me explique mais sobre isso. Aí ele falou, eu falei assim, eu vou fazer uma aposta com você. Eu era muito petudo. Eu falava, tem gente que acha que eu sou assim hoje, eu era pior. Aí eu falei assim, se não funcionar, eu devolvo o seu dinheiro e te pago o dobro do que você me pagou. Mas você precisa fazer o que eu estou falando e tomar esse ou esse ômega 3. Essa marca. Eu falei quais era para ele usar. Por quê? Porque às vezes você tá porque eu falei assim, aí ele falou, porque eu dou para meus pacientes e nenhum melhor. Eu falei, claro. Ômega 3 sozinho não vai fazer milagre, gente. É a mesma coisa de você querer que essa casa fique bonita colocando um quadro na parede. Se a parede está furada, tá esburacada, tá suja, tá só com reboco. Não vai resolver. Você precisa primeiro tampar os buracos da parede, tirar os canos que estão vazando água, rebocar a parede bonita, colocar lá um papel de parede ou uma tinta, depois você vai pôr o quadro. É igual quem quer usar hormônio. O hormônio, na minha visão, tem que ser o último. Se não corrigir toda a parte, se não tratar intestino, se não corrigir sono, manejo de estresse, isso é a decoração. Aí o paciente chega aqui,
tomando um monte de coisa. Gente, hoje eu atendi uma paciente que teve uma infecção no fígado, que ferrou com vesícula, com tudo dela, por causa de hormônio, suplementação errada. Hormônio para menopausa, né? Sem preparar o terreno. Não preparou o terreno, já na perimenopausa, 40 e poucos anos. Sobrepeso, resistência à insulina. E o médico, gente, assim, é triste, mas assim, foi um médico que prescreveu, então não adianta falar que foi outro profissional, porque não foi. Deu hormônio, Ozempic. Ela quase teve que fazer um transplante de fígado. Sim. Por pouco. Então, assim, é muito delicado. E quem faz isso, quem prepara o terreno, são nutricionistas e nutrólogos que têm essa visão, que entende que se não corrigir a base, você pode entrar com o hormônio Deixa eu aproveitar. Ultra Blaster que existe. Deixa eu aproveitar a presença da doutora Tânia Almeida aqui, que é nutróloga, e corrigir a Tânia. Vamos ver se ela concorda comigo. Não é qualquer nutrólogo, não. É nutrólogo com visão integrativa. Tem isso. Nutrólogo com não essa é nutrólogo visão. gelatina com pão no hospital. Tá? Sendo bem sincero, tem uma colega aqui da área da saúde, a doutora Tânia está aqui, ela comentou, infelizmente os médicos são assim, mas eu quero de novo defender os médicos. Como a Tânia falou, não é culpa dos médicos, não é culpa nem dos professores da faculdade. Ó, a doutora Tânia disse aqui, sistema, né, gente? Isso vem de um negócio chamado Parâmetros Curriculares Nacionais do MEC. Tá? E esses parâmetros curriculares, eles são obedecidos por todas as universidades da área da saúde e vem, sabe de onde? Da Unesco, tá? Que é o órgão da ONU que dita quais são as diretrizes para a Associação Médica Americana, ONU, tudo que? Tudo associações que foram compradas, e eu tenho provas para te falar, não é conspiração, tá, gente? Pela Fundação Rockefeller. Eu posso falar. Eles mandam em tudo. Entendeu? Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Isso. Até que a morte nos separe. Exatamente. Então, é delicado, como a Tami falou, mas nós temos o lema do Martin Luther King no nosso CDC, tá, gente? A gente carrega isso com a gente. Beleza? E isso nos protege. Qual que é o lema? O problema não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons, e nós resolvemos. Eu e a Tami resolvemos abrir a boca. Exatamente. E a gente precisa de vocês para ajudar a fazer barulho. Porque se você está aqui, é porque você está disposta a enxergar um novo paradigma para poder melhorar a sua saúde, mas principalmente dos seus pacientes. E não tem dinheiro que pague. Vocês sabem que eu sou emocionada, eu choro na consulta com os pacientes. O paciente chega aqui, muda as vidas, e não só os meus, das alunas que têm a coragem de também aplicar isso com eles. É transformador, é maravilhoso. É maravilhoso, porque a gente poderia estar só fazendo o nosso, quietinho, caladinho, um paciente já traz o outro, porque é assim que acontece com quem é elite, com quem tem resultado com o paciente, não depende de rede social para chegar paciente, mas sim, acaba que de uma forma uma consequência acaba chegando, porque eles veem o movimento e vê, às vezes, a gente indignada, produzindo algum conteúdo, falando sobre algum assunto, e se identificam com a gente, chegam até a gente, mas assim... É delicado, às vezes é cutucar vespeiro, a gente fica, às vezes você vai se questionar, nossa, mas vale a pena? Você fica com o seu ego ali, tá, mas como que eu vou me posicionar? Como que eu vou falar que não pode mais ter esse equilíbrio, ou comer outra coisa, ou, não, tudo pode, né, que é o conceito que nós chamamos aqui de, não só Nutri, mas qualquer outro profissional que fica aí nesse muro falando que pode comer Nutella, que pode comer pão com Nutella, que pode margarina, que a gente usa essa expressão, né? Nutri margarina e Nutri pão com Nutella. Gente, poder pode, mas convém? Essa é a pergunta que eu te faço. Será que pode mesmo? A que preço vale você falar para os seus seguidores que eles podem comer pão com Nutella, que tem a mesma quantidade de calorias, dele lá e comer 3 ovos com manteiga? Sim. São casos gritantes, né? Rede social é um negócio complicado. Esses dias eu vi um médico, ortopedista, não vou falar nome aqui, fazendo publi de energético. Monster. Fazendo publi. E a gente sabe da quantidade de pessoas que têm parada cardiorrespiratória na UTI
por ter tomado energético com álcool, embalada. E o cara fazendo propaganda do tal, né? Fazer o quê? A gente olha e aprende. É isso, tá? Mas lembrando, gente, nós estamos aqui para poder ensinar. A Ilana está perguntando aqui no Instagram, ó, deixa eu responder ela aqui rapidinho. Se eu cuidar do meu intestino, eu melhoro, a depressão desaparece? Não é só o intestino, não, Ilana. Começa Mas por é aí. um bom começo, é uma Um boa bom visão. começo. Um bom começo. Parar de comer porcaria, parar de comer McDonald's, parar de tomar sorvete do McDonald's, parar de comer óleo ultraprocessado. Comer o quê? Carne, ovos, no máximo laticínios de qualidade, entendeu? E frutas vermelhas, Frutas de pronto, já baixo deu. carboidrato, gente, legumes de baixo carboidrato. Sim, batata. Para não ficar É isso? fazendo pico de insulina, abóbora, abobrinha, berinjela, um repolho ou chucrute ou refogado, se não tiver gás de extensão, se tiver cuidado aí da microbiota. A gente falou isso na semana passada. Não é porque a estratégia vegana, a gente sabe que traz muito prejuízo, e nós já falamos isso, quarto, não vamos entrar nessa seara aqui agora, que não vai comer nada de verduras, legumes. Tem casos e casos. A dieta carnívora, 100% carnívora Lion Diet, ela é uma dieta pontual. E terapêutica. E terapêutica. Para tratar, e trata, tá? Principalmente terapêutica. É um remédio, né? A Amanda perguntou se a aveia orgânica também é seca com glifosato. Eu espero que não, porque orgânica não pode ter esse tipo de produto. Tá? Tem que tomar cuidado com o selo de orgânico. Então, aí vem a questão de fraude. Mas assim, você quer comer aveia para quê? Essa é a pergunta. Isso, comer papel picado? Não faz sentido comer aveia. Nem gostoso, né? Comer grão, esse monte de farelo que a gente ficava dando para os pacientes vai irritar cada vez mais o intestino, tá? Ensinado no CDC, sim, tá, Catarina? Tem muita aula lá dentro sobre isso. Ensinado no CDC como implementar a estratégia de baixo carboidrato, é ensinado lá, ensinado dieta carnívora, ensinado por que deve restringir fibras, reduzir fibras, todas as estratégias pensando em longevidade, autoimunidade. Estratégia de melhorar com nootrópicos naturais, melhorar o Cognição, memória. De envelhecimento. Posicionamento nas redes, até isso a gente trabalha, tá? Posicionamento nas redes, inclusive no CDC 3.0 nós vamos enfatizar muito isso que a gente está falando aqui, tá? Posicionamento nas redes, e mais ainda, né? É a questão de como trabalhar isso com você mesmo, porque é uma mudança, é uma virada de chave. Como que eu vou parar de dar aveia com Nutella para o meu paciente? Pois é, então, é uma virada de chave interna. Então, a gente trabalha isso também, tá? Beleza? Ela perguntou se tem módulo sobre desbiose. Já foi, né? Tem módulo sobre desbiose. E está disponível. Para quem entrar no Isso já está disponível. Né? Se você entrar hoje, você já assiste. Que maravilha. Então, pode continuar, Tami, para a gente encerrar aqui? Vamos. Antes de você encerrar, deixa eu aproveitar que a gente já está falando do que tem e mostrar rapidinho o que vai ter no 3.0, porque, gente, nós vamos abrir uma condição especial a partir do dia 1º. É feriado, sexta-feira, dia de você ter tempo para já se inscrever e entrar e já maratonar todas as aulas do módulo 1 e do módulo 2, do CDC 1.0 e 2.0. No 1.0, a gente focou muito na parte de nutrigenômica, da biologia molecular, de muitos nutrientes, dessa parte da cetogênica, do protocolo de Lugol, tratamento da tireoide, tem tudo isso lá dentro já. Detox, no módulo 2, focou mais na parte de longevidade, sistema imunológico, que mais? Darley, pele, skincare natural, nutricionista, dermato. Exatamente. Então, seja quem não for viajar no feriado, pode aproveitar, porque quem garantir a vaga para o CDC 3.0, que começa no dia 11 de maio, vai ter acesso a tudo que já teve, gente. É muito conteúdo, é tipo uma pós-graduação. São muitas aulas lá dentro. Muito conteúdo, e vocês vão poder assistir tudo, tá lá dentro, vocês vão ter acesso.
por um ano a todo o conteúdo, e aí vai começar o 3.0 no dia 11, e aí nós teremos encontros ao vivo, mentoria ao vivo, de tira dúvida, estudo de casos direcionados de vocês, de pacientes que vocês podem trazer para a gente discutir, para a gente dar nossos pitacos, te ajudar a montar as estratégias, para a sua própria saúde também, a gente faz isso dentro dos encontros ao vivo de mentoria. E as imersões de final de semana, com todo o conteúdo que vem completando o que já rolou. Então, é maravilhoso, assim, você se sentir segura na hora de atender o paciente, você aplicar em você e ver a coisa acontecendo. Então, você vai ter mais conhecimento de causa ainda na hora de prescrever, na hora de convencer os seus pacientes para você aplicar com eles também. Tá? E você que não é nutri, que é entusiasta da nutrição, você vai ter argumentos para receber o seu nutricionista, para conversar com o seu nutricionista, para com o seu médico, com ele, com o seu médico, para não ser levado pelo pessoal da Rockefeller. Tá? Ou seja, não é só para nutri, é especialmente para nutri, né? O código da clínica tem esses dois vieses que são muito importantes, né, Tami? Exatamente, isso facilita muito a vida, é muito bom. Muito bom mesmo. Então, vou colocar aqui para vocês os slides rapidinho, aqui é coisa de 3 minutinhos, só para a gente mostrar para vocês os conteúdos que nós vamos... E a bomba vem no final, hein? Aguarda aí. O cabeção vai no final. Tá aparecendo os slides aí? Não, ainda não. Agora sim. Maravilha. Então, o CDC 3.0 chegou e vamos dar tudo que você sabe sobre saúde, né? Informação para nutris de elite, mas se você não é nutricionista, você também é muito bem-vindo. Para a gente é bom ter outros profissionais da área de saúde, até para fortalecer isso e ter networking lá dentro, para vocês fazerem coisas juntos, se precisar. Conseguir encaminhar um para o outro, se precisar, formar equipe mesmo de pessoas que têm a mesma visão, para conseguir gerar mais resultado para os pacientes, vocês terem profundidade naquilo que vocês fazem, aplicando em vocês e nos pacientes. Como eu disse, a turma começa dia 11, mas vai ter condição especial para vocês a partir do dia 1º, do dia 1º ao dia 8, então não são muitos dias, tem que ficar ligado, e se você garantir a vaga já no dia 1º, você já pode maratonar tudo que está lá dentro. Então, vê se você se reconhece aí nessa situação, né? Segue receita e nunca entende porque você aplica protocolos, você aplica em você dietas, estratégias, come aveia, come dieta vegana, ou toma suplemento e ainda assim não consegue ter resultados na sua própria saúde, ou às vezes no que você prescreve, né? Você quer mais do que se curar, você quer se transformar. Se você percebe que a saúde integrativa tem profundidade, além do que já estudou, e se você quer chegar lá de verdade nessa profundidade, se você tem curiosidade, mas falta estrutura, percebe por aí, né, você tem acesso a informações soltas, mas você quer ter um método e uma formação que faça tudo se encaixar com clareza, esse é o lugar. O CDC mais completo, porque vai pegar toda a parte do CDC 1.0, do 2.0 e agora agregar todo o conteúdo. Então, como eu já disse, o início é dia 11 de maio, a jornada profunda com módulos que abrem sua mente para um novo nível de compreensão integrativa. Nós teremos mentorias ao vivo 2 vezes ao mês, são nas terças-feiras, às 19 horas, vai até mais ou menos 21, podendo estender até 22, a gente pode ficar até 3 horas ao vivo ali com vocês, depende de quantas pessoas entram ao vivo, para a gente poder discutir. Durante esses 6 meses, gente, são 6 meses, não 2 como foram os CDCs anteriores, então agora são 6 meses, então vai ser maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, então vai ser muitos meses de acompanhamento com vocês. A primeira imersão de final de semana já tem data, 23 e 24 de maio, ao vivo, online, com conteúdos, igual você está vendo aqui, você pode ligar seu áudio, conversar com a gente, ligar sua câmera, conversar com a gente, então você tem acesso a nós, não é um curso que você vai lá, que você assiste, que você não sabe, que você tem dúvida, que você não sabe como é que você faz, como é que você aplica, você vai se sentir segura para poder aplicar. Darley, quer explicar esse módulo? Sim, isso é um dos módulos, né? Eu quero, inclusive, acrescentar aqui no que a Tami falou, por que a gente expandiu de 2 meses do 1.0 e do 2.0 para 6 meses? Porque nós percebemos a necessidade das nossas alunas, que faziam parte ali, que queriam mais, que perceberam o quanto que aprenderam, mas tem muito mais ainda para aprender de biologia molecular comigo, biologia sistêmica comigo, geopolítica, geoestratégia, IA comigo,
e com a Tami, que a Tami também é outra viciada em IA, né? Eu e ela, nós ficamos trocando prompt de IA o dia inteiro, como fazer isso, como fazer aquilo. Então, nós percebemos essa necessidade. E aí, nós temos como você entender, por exemplo, que não adianta você mandar uma farmácia de manipulação fazer uma tintura para você. Ela não vai funcionar. Uma tintura para funcionar, tá? Por exemplo, qual foi a tintura? Também só para lembrar aqui que a gente conversou. Era de onotrópica lá de cogumelo juba de leão. Juba de leão. O juba de leão é um dos melhores nootrópicos que existe para você melhorar a sua memória e para prevenir Alzheimer. O que a Tami estava fazendo? Estava comprando tintura. Eu expliquei para ela, falei, Tami, tintura de planta, de cogumelo, para funcionar, ela tem que ter, no mínimo, 45 dias de maceração. O que aconteceu? Ela ligou para a farmácia e perguntou para a moça. A moça falou assim, 24 horas. Falei, pois é. 24 a 48, depende do extrato. Pois e, é. Assim, gente, eu também tenho a especialização em fitoterapia. Você sabia disso, você só confiou na farmácia, né? Eu imaginava que, igual ontem eu e a Lara estava discutindo, na minha cabeça, como que era? Cada tintura tinha o seu frasco que ficava ali curtindo, que tinha o tempo certo. Igual então, vinho, nós vamos gente, fazer ali no barril. Essa estava parecendo uma botica, né? E não uma farmácia de manipulação. Então, assim, esse módulo, gente, ele é importantíssimo. E nós vamos aprofundar nas formulações naturais, inclusive para você fazer em casa para você mesmo. Como você pode fazer cápsulas em casa, tá? Então, assim, nós vamos trabalhar aí caseiro, tá? Porque você como Nutri, não pode fazer cápsula para poder dar para o seu... Para vender. Vender. Exatamente. Mas para você, gente, é bom que a gente diminui custo, já que todo mundo que vai para o CDC vira biohacker, cápsula, depois não vai querer tomar tudo, porque aí você vai vendo as coisas ficando boas. Sim, o mundo é bom, Sebastião. Quem é biohacker sabe que o mundo é bom, né? Então é isso, a segurança dos ativos naturais, o que funciona, o que não funciona, por que funciona, quais são os artigos científicos, tá? Que você pode confiar, inclusive. Aliás, nós temos um módulo lá no 2.0 sobre essa questão. Deixa eu ir passando aqui, ó. Metodologia científica, né? Mas nós vamos falar uma jornada por dentro da sua biologia, conteúdos que transformam, código da imunidade, nós vamos falar de fator de transferência, água que cura, água de Dubai, osmose reversa, segredos da terra viva, lama do Himalaia, possivelmente você nunca ouviu falar sobre isso, você vai ver isso lá dentro do CDC 3.0 com a gente. Da celular consciência, módulos que ninguém mais te ensina, ácido fúlvico, ácido úmico, metodologia científica, que foi isso que o professor Darley falou agora, e nós já falamos sobre a parte de hormonal das mulheres, e agora nós vamos falar da parte hormonal dos homens. Força, vitalidade e reprodução. Porque, gente, o que está chegando de homem, não sei para vocês, nos consultórios de vocês, mas no meu, de homem com 20, 30, 40 anos com infertilidade. Com 40 ainda é um pouco mais justificável, mas com 20, com 30... Até com 40 no espermatozoide, motilidade, contagem baixa. Então, assim, e sobra tudo para as mulheres, né? Poucas, principalmente o leigo, né? O homem, ele não acha que é dele a culpa da mulher não engravidar ou de abortar. Sim. Vocês vão entender isso também aqui com a gente, nas aulas ao vivo. Quer falar desse, Darley? Boa! Nós vamos falar da medicina quântica, que nós já temos uma especialização, se não me engano, é estrito sensu, lá na Federal de Uberlândia, tá? Que eu já tenho alunos que já fizeram essa especialização da medicina quântica. Lembrando, gente, medicina quântica não é Namastê de shopping, são aparelhos, tá? Consagrados pela ciência. Você vai entender como é que funciona. Aparelhos que curam doenças de maneira não invasiva. E suplementos quânticos, que inclusive a Tamires vai cuidar dessa parte, que ela tem uma especialização nisso daí, e vai explicar para vocês a questão da suplementação de suplementos quânticos, tá? Exato, gente, é muito legal o efeito, o resultado. Já trabalho desde 2017 com suplementos quânticos, é muito bom, muito mesmo. Eu tô falando que não é Namastê de shopping, porque a IA colocou aquela figura aí da mulher meditando, meditação é legal, tá? Meditação é legal, mas eu tô falando de aparelho, tá? Eu tô falando de frequência, eu tô falando de quê? De ressonância. É um negócio sério que nós vamos trabalhar ali, inclusive com aparelhos caros que talvez você vai querer comprar para ter na sua clínica, tá? Aparelho que você cura tuberculose apontando o pulmão do cara, sem tomar antibiótico.
Exemplo, tá? Só exemplo. Ah, mas por que a gente não aprende isso na faculdade? Porque não pode. Cláudia, senta. Senta, Cláudia. Não pode. Tá bom? Vamos lá. Vamos falar sobre cobre, tanto a parte do metal quanto suplemento. É algo transformador que muita gente erra nas estratégias nutricionais e o paciente não melhora. Sim. E ele fica anêmico, por exemplo, e tem diversos outros problemas por causa disso. E o uso dele como metal também é sensacional, trazer inúmeros benefícios. Você vai aprender a usar própolis, MSM. A gente já falou várias vezes sobre MSM, até demos exemplos de fórmulas de prescrição para lá dentro, né, para as nossas alunas e alunos dentro do CDC, mas né, aqui nós vamos ter uma aula só sobre isso. E também vamos falar um pouco mais sobre antinutrientes e micotoxinas, o que o feijão cru, os grãos mal preparados e os fungos invisíveis estão fazendo no seu corpo. E mais uma vez, gente, não é para a gente convencer vocês a não comer, é para vocês terem de fato conhecimento e tomar a decisão mais assertiva. E tá tudo bem se você quiser continuar comendo, tá? Sim. Tudo bem. Mapa dos hormônios, córtex adrenal, progesterona, sono como medicina, inteligência artificial na saúde, como você vai aprender a usar ferramentas para pesquisar, para criar protocolos, tomar decisões, informações, inclusive com tudo isso de novidade que soltou aí, acho que foi ontem, né, a nova diretriz sobre o uso de IA, que o CFN soltou, e a gente vai trazer mais sobre isso, e programação neurolinguística, PNL e persuasão, para você poder utilizar na comunicação com os seus pacientes, na produção de conteúdos, nos seus relacionamentos. Com o coleguinha médico que a gente ensinou para nutricionista fazer amizade com o coleguinha médico, fazer uma parceria perfeita entre o médico e o nutricionista, ao invés de ficar jogando, né, faca um no outro. Tá? Tem que aprender a conversar. Isso aí nós vamos ensinar, né, Tânia? Exatamente. E a verdadeira biologia do câncer. Isso aí é off. Não vamos nem dar muito detalhe aqui agora, né, Darley? Só quem estiver lá. Eu acho que o Instagram tá ligado aqui sobre isso aí. A gente não pode falar, não, que isso aí é o oculto do oculto da medicina. É. Falar sobre câncer tem que, ó, só interno. Tá? Isso. E agora a pergunta que eu quero te fazer, né? Quanto custa para você mais um ano inteiro sem resultados, tanto financeiros, resultados com seus pacientes, mas principalmente resultados com a sua própria saúde? Se eu te perguntar agora, de 1 a 10, o quanto você considera que a sua saúde está boa, considerando que 1 está ruim e 10 ela está excelente? Quando eu pergunto para os negócios, os resultados que você leva para os pacientes e o número de indicações que você tem de 1 a 10, onde 10 é o uau, é o máximo, você já está no teto do que você pode cobrar, você não consegue nem aumentar o valor da sua consulta, porque você já está aí cobrando o valor dos sonhos de um Nutri de elite. Ai, Tami, qual é o valor dos sonhos? Aí é indiferente, né? Independente, cada um tem um, né? O valor dos sonhos, às vezes, da Sheila é diferente do da Catarina. Às vezes, para a Catarina, cobrar R$ 1.000 por consulta é o valor dos sonhos. Às vezes, o da Sheila é R$ 3.000. Então, qual é o seu valor dos sonhos? Você já atingiu? Ou você ainda nem parou para pensar nisso? Tá aí vendendo consultinha por R$ 200, R$ 300, 400, 500. Porque se você está vendendo barato é porque você não gera transformação. A diferença entre preço e valor é a transformação que a gente gera. Preço é o que eu recebo, a espécie. Valor é o que eu entrego. O que eu faço pelo paciente vale muito mais que R$ 15.000. Muito mais. Muito mais. Remissão de doença, não precisar tirar a tireoide, resolver a vida, a autoestima, melhorar a produção de neurotransmissores, economizar com medicamento, com um monte de produto estético que só vai piorar a saúde da pessoa. Não tem preço. Poderia colocar vários zeros aqui na frente desse 14.794. Porque se a gente for analisar separadamente, 6 meses de mentoria, 4.800. Comunidade no grupo, que você vai trocar networking, trocar experiência, ter a ajuda das colegas, se eu ou o Darlene não puder responder, isso aqui é valor simbólico, R$ 600. As imersões, 6 dias, nós teremos 6 dias de imersão no total nesses 6 meses, são 3 finais de semana, sábado e domingo, dia inteiro, um final de semana a cada 2 meses. Acesso a todo o CDC 2.0, a todo o CDC 1.0 e o módulo exclusivo, novo,
total, quase 15 mil reais. As inscrições abrem no dia 1º, e é óbvio que você não vai precisar pagar isso. Eu estou te mostrando quanto vale, para você ter noção do quanto é ridícula a oferta que a gente vai te fazer agora, tá? As inscrições abrem dia 1º e você vai ter 7 dias para garantir essa condição especial, entre o dia 1 e o dia 8, porque começa dia 11. Dia 12 nós já temos a nossa primeira aula ao vivo, ok? O valor real do CDC completo com os três módulos, né? CDC 1.0, 2.0, 3.0, e mais 6 meses de acompanhamento, 6 mil reais. Mas durante esse período, do dia 1º ao dia 8, você vai pagar apenas R$ 1.997, podendo parcelar em 12 vezes, sem complicação. Você entra lá, passa o cartão e parcela, né? Pode pagar à vista, pagar no Pix, pagar no boleto em uma vez, R$ 1.997 para 6 meses de acompanhamento e aprender tudo isso com a gente. Quando a Tami me mostrou isso ontem, eu perguntei para ela, são 12 parcelas de R$ 1.997, né? Ela, não. Ele entendeu que era 6 mil à vista ou 12 vezes de Meu Deus do céu! Ele falou, é justo, né? 2 mil reais por mês, a pessoa vai ter todo esse conhecimento, esse conteúdo, acesso a gente, para poder tirar dúvida, para poder ter... Ô, Catarina, você será muito bem-vinda. A Catarina já falou aqui que estará presente, ó. Mais uma aluna nossa. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Catarina. Fica ligado no dia 1º, sexta-feira, 8 horas da manhã, nós vamos mandar o link lá no grupo, tá? Então, quem está aqui já está sabendo dessa oferta maravilhosa, e a gente espera que todos vocês possam... Gente, isso aqui parcelado em 12 vezes vai dar 200 e pouco de parcela, e depois a Silvia vai mandar o valor bem certinho lá no grupo, do quanto fica o valor das parcelas, mas é irrisório comparado ao resultado que você vai ter, né? A saúde e a vida que você vai ganhar ao aplicar em você. E se você aplicar isso em terceiros, melhor ainda, porque aí você vai maximizar os resultados, né? Eu acho que quando a gente faz pelo outro, a gente ensina o que a gente sabe, o que a gente aprende, o universo devolve multiplicar, né? Aqui, isso de forma multiplicada. Lê isso aqui que a Sheila acabou de falar, que ela tem que sair, mas que ama vocês. Ela ama o Darley, a Tamires, a nossa mentorada. Lê isso aqui, gente, não tem preço, tá? Porque ela fez 1.0, 2.0 e ela sabe como mudou para a vida dela. Tá aí, ó, no chat. A Sheila, Nutri de Elite, amo vocês. Preciso sair, pessoal. Façam um esforço para fazer parte da Elite, vale a pena. Você vê o resultado, pode confiar. Ah, que linda, gratidão. Obrigada, muito querida. Nosso grupo está cada vez mais coeso, hein? Isso aí. E já temos, ó, começa dia 11, o grupo, o movimento Vucu Vucu, e mensagem para lá, mensagem para cá, e sai uma notícia, um BO, e a gente manda lá, e a gente troca ideia. No dia 12, a gente já tem a nossa primeira aula, à noite, e dia 23 de maio, o nosso primeiro final de semana de imersão. Então, você vai ter aí uma semana para se planejar. Você tem, né, se você garantir já na sexta a sua vaga, você já pode começar a maratonar todo o conteúdo que tem lá dentro. E sim, agora eu deixo com o professor Darley aí para ele terminar. Vamos encerrar. Os últimos slides. Tiro, porrada e bomba. Sistema imune. Isso aí. Maravilha. Obrigado, Tami. Olha só. Importante. Continuando a nossa jornada. Se você não teve tempo de tirar print da sugestão aí, gente, tá aí, ó. Tá aí já o que já valeu a aula de hoje, hein? Isso aí já pagou a aula de hoje, essa sugestão que eu estou dando para vocês aqui. Para como você se blindar para a próxima pandemia, seja ela qual for. Lembrando que a pergunta não é se, é quando. E olha o que está aqui nesse slide, nos micronutrientes essenciais, vitamina D3 com, tá vendo aí? Com K2. Sim. Eu faço até cara de doida mesmo, porque, ó, um monte de paciente chega aqui, já foi não sei aonde, consultar com outras pessoas, tomando vitamina D, sem K2. Isso é o básico. E tem que saber qual K2 ainda por cima. São mais de 20 vitaminas K2 diferentes, tá? Tem que saber qual. Não é qualquer uma, não. Né? Não é isso? Exatamente. A forma certa do selênio, do zinco, proporção do zinco para outros micronutrientes, para outros minerais,
para poder ter sinergia, para não ferrar com tudo. Então, esse é o pensamento de elite, de raciocínio clínico que nós vamos te ajudar a ter com os pacientes. Sim, sim, sim. E para você discutir com o seu médico, também discutir com o seu nutricionista, né? Beleza. Quem está mais vulnerável, pessoal? Nem todos correm o risco dessa nova pandemia, tá? Seja ela qual for, né? A vulnerabilidade biológica é um aspecto, tá? Um dos aspectos, é um espectro, né? O que é isso? Tem um monte de coisa que envolve essa vulnerabilidade biológica, tá? Quais são os alertas imediatos? Dá um print aí, ó, que hora, alerta imediato, você corre, né? Vai para o médico, procura a pessoa para te ajudar, porque você tem os sinais de alerta. Fadiga crônica, sem causa aparente, alergias alimentares novas, especialmente a carne vermelha, que é o grande problema da síndrome de Alpha-Gal, que puxou a teoria da conspiração. A pessoa que pega a síndrome de Alpha-Gal não pode comer carne, não pode beber leite, não pode comer queijo, não pode comer nada de origem de bovinos ou de ruminantes. Pode ser carne de veado, pode ser carne de carneiro. Você não pode comer mais. Para o resto da vida. Tem casos estudados de pessoas que depois de 3, 4 anos reduziram um pouco a alergia. Então, entenda, síndrome de Alpha-Gal, transmitida pelo carrapato da Copa do Mundo, 2026, é uma alergia à carne bovina. Curioso, né? No mínimo curioso. Por quê? Porque agora que o pessoal começou a descobrir que a carne é terapêutica, que a carne de boi é terapêutica... Está curando um monte de gente por aí, pelo mundo afora, não só aqui no Brasil, gente. Fora do Brasil, as pessoas usam essa estratégia há muito mais tempo. Uhum. E, assim, é bizarro os resultados. E detalhe, né? Já tem a vacina. Você comentou, né, Darley? Pois é. Então, aí a gente começa a questionar o que a gente chamou de conspiração ou não, né? Por quê? Fica o questionamento, gente. Fica o questionamento. Conspiração ou não? Será? Né? Por quê? Porque paralelo à síndrome de Alpha-Gal tem o crescimento da carne vermelha. E ainda vou colocar mais uma pulguinha atrás da orelha para vocês, que é geoeconômica e geopolítica. Existe uma empresa brasileira chamada JBL, que é a maior empresa de produção de carnes bovinas e derivados do mundo, que está abalando o comércio de carne americano. Ela superou todas as empresas, tá? E aí você fala, qual que é o principal produto da JBL? Carne bovina. E aí? Pensa só um pouquinho, tá? Vai amarrando, vai dando os nós. E outra coisa, a doença de Lyme existe desde a década de 50. Coloca na sua IA aí, empresa farmacêutica, vou citar o nome de novo aqui para não dar problema, tá? Empresa farmacêutica começa o desenvolvimento da vacina para a doença de Lyme. Sabe quando é que a vacina vai ser lançada? 2027. Não acredite em mim. Pesquise. É outra coincidência que a gente começa a pensar assim, peraí, carrapato, síndrome de Alpha-Gal, carne, JBL, Brasil, esquerda brasileira versus Donald Trump. Lembra? Começa a ver essas coisas, tá, gente? Vacina para a doença de Lyme aparecendo em 2027? Já sendo estudada? Então, é bem complicado, tá? É só para você pensar um pouquinho. Deixa eu ver se eu falei tudo, porque isso aqui eu anotei no caderninho, tá? Porque ele não pode ficar falando essas coisas. Ah, sim! Anota também na teoria da conspiração, para você descobrir se é conspiração ou não, né? Fazer cosquinha no tico-teco, sobre a questão da carne sintética apoiada pela Fundação Bill e Melinda Gates, com apoio de empresas de Israel. Ok? Empresas de Israel desenvolveram carne sintética, carne de plástico. Na verdade, não é plástico. É carne feita com célula-tronco. A desculpa é salvar os animaizinhos, parar de maltratar os boizinhos. Tá? E aí você junta Israel, conflito no Irã, Donald Trump, JBL, vacina, empresa farmacêutica, carrapato, Copa do Mundo. Você está entendendo o tamanho da encrenca? O tamanho do bololô? E por que está no silêncio total sobre isso? Só o Darley está falando isso aqui com você, só nós da CDC e a TAM estão discutindo isso. Porque é assim que começou a pandemia. Você lembra o negócio do morcego, lá em Wuhan? Você lembra o negócio da gripe suína?
A memória das pessoas é curta, né? Mas começou exatamente do mesmo jeito. Ó, atenção especial com as crianças, com os idosos acima de 65 anos, portadores de doenças crônicas, tá? Toma cuidado com isso. Síndrome metabólica, obesidade, doença autoimune, tá? Tudo isso piora. Estilo de vida inflamatório, né? O que é estilo de vida inflamatório? São as pessoas que não praticam o que a gente aprende no CDC. É o quê? Sedentarismo, sono inadequado, porque tanto eu quanto a Camille somos atletas. As nossas nutris todas começam a se tornar atletas depois que começa o CDC. A gente, inclusive, fala como trabalhar isso, tá? Pessoas que são viajantes frequentes também têm mais exposição, tá? É lógico, isso aí é uma questão geopolítica, né? Geopolítica. Só você pensar, se o cara viaja muito, tem mais exposição, ok? Agora, a pergunta não é e se? A pergunta é quando que vai acontecer a próxima pandemia? Darley, de novo eu te pergunto, por que você tem certeza? Não da alfa-gal, não da doença de Lyme. Pode ser outra pandemia qualquer. É isso porque... que eu ia falar, não necessariamente essa, né? Ou do carrapato. Sim, é por causa da questão histórica, gente. Se você pegar o histórico das pandemias cíclico. mundiais, são ciclos. Repete-se, tá? E sempre eu lembro muito de você falando isso, Darley, que na época da pandemia a gente já fazia mentoria, né? Sim, você já era minha mentorada, né? E, de fato, assim, gente, passamos ilesos. Graças a Deus, assim, né? Com suplementação, tudo. Tem que tomar picadinha, né? Ninguém tomar vacina, ninguém tomou lá em casa. Exato. É outro assunto que a gente não pode conversar aqui, né? Que é bem complicado. Bom, agora vamos lá. Vou te dar... Na época, a gente já tinha essa visão. Sim, a gente já trabalhava isso, né? Vou te dar a dica. Esse slide é para você dar print. Por quê? Porque poucos médicos e poucos nutricionistas, quando começar, se for de alfa-gal, eu estou te falando isso porque lá nos Estados Unidos eu tenho contato, tá? Eu tenho amigo médico nos Estados Unidos, tenho cunhado médico nos Estados Unidos, morando lá, eles falam sobre isso que eu estou te contando aqui. Eles não sabem, por exemplo, como é que faz o diagnóstico. Feito o diagnóstico, sabe o que o cara fala para o paciente? Para de comer todo tipo de carne, vai ser vegetariano. Mentira! Frango, peixe e porco não tem problema. Salvou? Só esse slide salvou sua vida aqui que você está assistindo essa aula. Por quê? Porque se a síndrome de alfa-gal atingir você, você só vai ter que parar de comer carne de ruminante. O que é péssimo para mim, tá? Eu amo carne de boi. Péssimo. Ó, não vai poder comer boi. Nutricionalmente falando, ela é melhor que as outras. É a melhor. Mas entre o quê? Entre comer carne e não comer carne, antes comer carne sintética, comer frango e porco, vamos comer torresmo. Exatamente. Comer porquinho, comer galinha caipira, tá? E assim por diante. Peru, avestruz, que tem uma carne extremamente densa também, ó, apesar de estar meio fora de moda aqui no Brasil, houve uma época que tinha bastante carne de avestruz para vender. Carne de avestruz é quase igual a carne de boi, tá? Quase igual. E ela não tem a alfa-gal, a galactose alfa-1,3. Você está vendo aí? O nome? Tirou print? Isso aqui, gente, é conhecimento exclusivo do CDC, tá? Exclusivo. É lógico que peixe vai ter que ter um trabalho, né? Porque peixe tem alto grau de contaminação, não só com parasitas, mas também com o quê? Com metal pesado, ok? Beleza. Aí, ó. Haja agora, inicie seu protocolo de imunidade blindada antes de 2026. Já está em 2026, né? Olha a IA está atrasada aí, né? Antes da Copa de 2026. Avalie seu risco, peça exames específicos, converse com seu nutricionista, converse com seu nutrólogo, converse com seu médico. E se ele não souber o que é a síndrome alfa-gal, né? Sinto muito, a chance é muito alta, tá? Tem que procurar outro, tá? A gente não tem dó, não. Tá? Controla o seu microbioma, né? Prepara o zinco, prepara a vitamina D de maneira correta. Compartilhe o CDC. Nós vamos deixar essa aula gravada por um tempo, né, Tânia? Para você compartilhar. Amanhã a gente sobe ela no YouTube com o link não listado e eu vou pedir para a Silvia compartilhar lá no grupo. Sim. E o ponto importante, tá, gente? Compartilhe com pessoas que você gosta. Não vai compartilhar para criar confusão, não. Tá? Para quê? Para quê? Compartilhe com pessoas que você gosta, que você quer que ela seja mais feliz, porque só as informações que vocês tiveram nessa aula salvam vidas. Percebe o que eu estou falando? Salvam vidas.
É o que eu te falei, nós não estamos aqui para poder fazer conspiração, nós estamos aqui para evitar que a conspiração te pegue de surpresa. Entendeu? Essa é a questão. A biologia não espera convites. Prepara o seu organismo hoje. O risco não marcará hora. Você vai ser pego aí de calças curtas e aí não vai ser legal, cara. Tá? Muito sério. Que eu Beleza? costumo dizer que a biologia, ela não aceita suborno. Então, você Não pode até mesmo. achar que vai dar uma garibada, mas não aceita. Sim, sim, sim. E o código da clínica 3.0, junto com o que é o 3.0? Porque está incluído o 1.0 e o 2.0 também, né? É um sistema definitivo para nutricionistas de sucesso, para profissionais da saúde que querem aprender, tá? Para pessoas que são entusiastas da saúde, que querem discutir, inclusive na equipe, né? Dentro da comunidade de nutricionistas premium do Brasil. Eu falo isso com certeza porque o pessoal está aprendendo muito aqui com a gente, né? E deixa eu só conferir aqui se não ficou alguma conspiração para fora. Ah, sim. Tá aqui, ó. Deixa eu encerrar aqui com vocês rapidinho e abrir para dúvidas. Que é o seguinte. Primeiro, o que é bioterrorismo? Anota. Antes que você saia falando por aí que o CDC está fazendo bioterrorismo. Igual a galera fala, porque o pessoal está fazendo terrorismo nutricional. Que não pode comer isso, não pode comer aquilo, né? Isso não é terrorismo nutricional, gente. Nós estamos falando o que você pode fazer, colocar no seu corpo, que é o seu templo, para você cuidar da sua saúde. E com embasamento, né? Não na ciência fake, não na ciência comprada, tá? Na ciência antiga, na biologia clássica, né? Bioterrorismo, tá? É quando você pega. Vou te dar um exemplo. Pode colocar aí no seu caderninho para você pesquisar o exemplo mais famoso de bioterrorismo que nós já tivemos, né? Que aconteceu nos Estados Unidos. Você lembra dos envelopes que tinha um pozinho branco que saía pelos correios? Quem é mais velho aí lembra disso. Que se contaminava. Coloca assim na IAO. Me dê o histórico do bioterrorismo do Bacillus anthracis, na época conhecido como antraz. O que é aquilo? Se espalhou uma molécula biológica, se espalhou uma bactéria para aterrorizar as pessoas como guerra biológica. Tá? Existe o bioterrorismo e existe o terrorismo químico também. Quando se joga substâncias químicas para matar as pessoas. Bioterrorismo é quando você joga uma bactéria para todo mundo ficar doente ali, tá? Porque você quer acabar com aquela nação. Você está entendendo? Tá? Inclusive, a história da China com a proteína spike é estudada em locais de geoestratégia e geopolítica como possível bioterrorismo. Possível, só que escapou. Escapou do controle. Tá? Existem laboratórios no planeta inteiro de nível 4, nível 5 de segurança, aonde se desenvolvem bactérias e vírus para bioterrorismo. É para guerra. Tá? Bioterrorismo não é conspiração. Tá? Não é, conspiração não é bioterrorismo. Bioterrorismo é você desenvolver um micro-organismo para matar as pessoas em laboratório. Está entendendo? Esse é o conceito de bioterrorismo. Então, o que a gente está fazendo aqui é exatamente o contrário. Tá? Preste bastante atenção nisso. Nós estamos aqui preparando vocês para uma suposta... Porque, né? Que tal acabar com a JBL? Que tal quebrar a JBL? Como é que você quebra a JBL? Faz 90% das pessoas que comem carne vermelha parar de comer carne vermelha. Quebrou, gente. Quebrou a empresa. Tá? Se você não aumenta, não. Uma queda de 40% aí já está de bom tamanho. Tá? E substitui por carne vermelha feita em laboratório pelo pessoal que já está pronto para fazer isso, tá? Joga na IA também. Impressoras de carne sintética a partir de células-tronco. Você vai ver um negócio que é louco. Impressora 3D, é isso aí. Impressora 3D de carne sintética feita a partir de célula-tronco de boi. Fabricar carne de boi em laboratório. E detalhe, vão te convencer que é mais barato. Vão acrescentar nutrientes. Lembra da farinha de trigo acrescida com ácido fólico que é venenoso? Eu ensinei para as nutris aqui, ó. As nutris da Elite aprenderam que farinha de trigo com ácido fólico é veneno. Ácido fólico não é a forma correta da vitamina B9.
em grandes quantidades faz mal. Ácido fólico faz mal. E não acredita no Darley, não, tá? Ácido fólico é sintético. Entendeu? E aí o que acontece? Vamos fazer carne de boi acrescida com ômega 3. E a galera vai comprar. É assim que funciona, gente. Sinto muito. Essa história se repete, tá? A gente tá rindo aqui para não chorar, tá? Porque isso se repete. Tá bom? Encerra pra gente, Cam. Obrigado pela presença de todos aí. Esperar o pessoal abrir, se quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, 5 minutinhos, antes que a Tami encerre, já tá ficando tarde, né? Isso, quero aproveitar, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam aí. Aproveitar e agradecer mais uma vez, agradecer ao professor Darley por essa aula maravilhosa. Gratidão, Darley. É muito bom sempre, né? Sempre tem conhecimento, sempre tem coisa nova, sempre tem fogo para nós tacar no parquinho, e isso é muito bom, porque tira a gente dessa visão bitolada que às vezes a gente fica, né? E é importante, gente, a gente se abrir para o novo. Isso eu acho que é o essencial de um profissional ou de uma pessoa que quer ter longevidade, qualidade de vida e se adaptar aos acontecimentos do mundo, porque, assim, tem coisas que vão acontecer que fogem do nosso controle. O nosso controle está ao que você pode fazer agora, ao que você pode fazer amanhã, ao que você pode aplicar na sua vida e na vida dos seus pacientes, para que tenham mais qualidade de vida. E conte com a gente. E eu e o Darley esperamos vocês lá no CDC 3.0. Pode perguntar, Catarina, pode ligar seu microfone. Oba, temos dúvidas? Oi. Lá no CDC, o único momento para tirar dúvidas vai ser na terça-feira à noite? Nos encontros de final de semana pode tirar também. Só a gente não consegue abrir para estudo de caso, mas porque são muitas aulas, então é um pouco intenso, tipo pós-graduação. Então, se for relacionado ao assunto, dá sim, a gente discute e tal. A gente não consegue, por exemplo, te ajudar com algum caso clínico específico numa imersão de final de semana. Se for uma coisa muito pontual, a gente faz. Agora, se for uma coisa um pouco mais demorada, a gente não consegue por causa do cronograma das aulas. Tá? Você fala isso por causa das terças. Porque eu ainda não sou formada, né? E nas terças eu tenho aula. Entendi. Mas aí, como que a gente faz esses encontros de mentoria? A gente manda um formulário, vocês escrevem, e aí a gente pode discutir, gravar e deixar tudo gravado para você assistir. Então, por exemplo, tem um caso clínico, estou com isso, com isso, com isso. A gente ajuda. Mas isso a gente vai conversar no dia a dia no grupo também. Ah, tá, perfeito, então. Entendeu? Pode mandar sua dúvida no formulário. Manda sua dúvida no formulário, na terça-feira a gente discute a sua dúvida com seu nome. Aconteceu nessa terça, inclusive, tá? E isso fica gravado. Depois você pega a gravação com a sua dúvida resolvida. Certo. Isso, tipo, às vezes você precisa de um auxílio, tipo, com alguma doença de algum paciente que você não conhece, ou que você está na dúvida da prescrição. A gente ajuda e tudo, dá todas as sugestões, todos os pitacos, e aí você depois assiste e aplica. Qual graduação que você está fazendo, Catarina? Eu faço nutrição. Ah, que bom. Qual período? Eu estou no 6º. Maravilha. Seja bem-vinda. Vai saber mais do que os professores. Nossa Senhora. Já tô com percebendo a mente aberta há bastante tempo já. Que bom. Maravilha. Obrigado pela dúvida, Catarina. Eu que agradeço. Mais alguma aí? Sua? Não, por enquanto está tranquilo. Ótimo. Mais alguém tem dúvida, gente? Aproveita que o grupo está pequeno. Dá para tirar algumas dúvidas ainda. 2, 3 dúvidas. Doutora Tânia, quer comentar? Nossa nutróloga presente. Seria bom abrir o microfone aí para conversar com a gente. Seja bem-vinda. Será que ela já foi? Deixou só ligado lá? Às vezes está ocupada, né? Fazendo outra coisa, ou está dirigindo. Ou trabalhando. Tem muita gente que entra, às vezes, enquanto está trabalhando, plantão. Sim. E não pode falar. E, de todo jeito, gente, se vocês precisarem tirar dúvida, mandem direct para a gente no Instagram. Sim. Né? Que aí lá a gente conversa com vocês também. Combinado? Vamos ficando por aqui, então. Gratidão de verdade. Beijos. Boa noite. Vamos encerrar. Bora fortalecer o sistema imune. Dormir cedo, gente. Tchau. Sim, dormir cedo. Boa noite. Obrigado, Tami.
Tchau, tchau. Obrigada a você. Falou, tchau. Beleza.